Olá! Vamos sintetizar os principais conceitos que aprendemos nesta aula para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? ADO.NET. O ADO.NET é uma tecnologia de acesso a banco de dados integrado à plataforma .NET. Suas diversas classes permitem acesso a plataformas como o SQL Server, MySQL, Oracle, Sybase, Access, XML e arquivos texto. Estas conexões podem ser realizadas de três maneiras: OLDB, SQL e ODBC. O ADO.NET foi criado para trabalhar no formato desconectado, fazendo a conexão com a base de dados por meio de um objeto Data Adapter, SQL Data Adapter e OLDB Data Adapter, aumentando assim o seu desempenho. Arquitetura do ADO.NET. A arquitetura do ADO.NET apresenta dois componentes como principais, o Data Provider e o Dataset. O Data Provider é responsável por criar as conexões e processar comandos, e o Dataset representa o banco de dados. Provider é um conjunto de componentes que implementa as interfaces básicas do ADO.NET. Os providers nativos e que são distribuídos com o ADO.NET Framework são o SQL Provider, o OLDB Provider, o ODBC Provider e o Oracle Provider. Outros providers para ADO.NET existem disponíveis na web para download, como por exemplo o Firebird, MySQL e outros. As interfaces apenas definem um comportamento. A partir disso, qualquer fabricante de banco de dados pode criar seus próprios componentes para a implementação dessas interfaces para acesso ao seu SGBD. Portanto, o ADO.NET é considerado uma arquitetura aberta e, por isso, pode ser entendido facilmente. O dataset permite a manipulação dos dados em memória, desconectados do banco de dados. Seu objetivo é armazenar dados fornecidos por um Data Adapter, fazendo um cache local em memória e desconectando do banco de dados, por intermédio de objetos Data Table. O dataset é baseado em XML e independe da fonte de dados, podendo armazenar várias versões das tabelas, apesar de trabalhar no formato desconectado. Data Adapter. Quando uma tabela no banco de dados é manipulada, 4 operações básicas são utilizadas, sendo elas consultas, select, atualização, update, exclusão, delete e inserção, insert. Assim, o Data Adapter abstrai em uma única estrutura 4 comandos internos que permitem manipular os dados do banco de dados. O update do Data Adapter, por exemplo, atualiza os dados do banco de dados com a base nas alterações feitas no dataset. Portanto, o Data Adapter funciona como uma ponte entre os dados armazenados no banco de dados e o cache da aplicação, onde a execução de consultas e atualizações é gerenciada. O dataset permite a manipulação dos dados em memória desconectados do banco de dados. Data Reader. O Data Reader permite acessar e fazer a leitura do banco de dados, percorrendo os registros de forma sequencial por meio do objeto Command. Esses registros serão lidos posteriormente pelo Data Reader. Diferentemente do dataset, o Data Reader não oferece acesso desconectado e não permite alterar ou atualizar a fonte de dados original. Ele possibilita apenas o acesso rápido de leitura. Objetos para banco de dados Data Table. Uma das grandes vantagens do ADO.NET são os recursos oferecidos pelos objetos de manipulação de dados. O objeto Data Table pode representar uma ou mais tabelas de dados, as quais permanecem alocadas em memória. O Data Table pode ser manipulado por meio de métodos como columns, rows, primary key, new row, copy, table name e clear.
Objetos para bancos de dados DataView. As operações de pesquisa, ordenação e navegação pelos dados podem ser feitas por meio do DataView, que permite a ligação da fonte de dados com a interface do usuário. Portanto, utilizamos um DataView para visualizar as informações contidas em DataTable. Uma vantagem é possuir vários DataViews para a mesma DataTable. Um DataTable pode conter quantas visões, DataViews, o desenvolvedor julgar necessário. Alguns métodos e propriedades do DataView são RowFilter, Item, Sort, addNew, Table, Delete e Find. Métodos de conexão. O primeiro passo para realizar a conexão é criar o objeto Connection por meio de uma string de conexão. Isto permitirá que o objeto command receba e execute instruções SQL no formato de parâmetros. Quando o objeto command realizar o retorno dos dados, deve-se criar um objeto data_adapter, que preencherá um objeto dataset ou datatable. Por objeto command, podemos entender um objeto cuja função é fazer a ligação com o banco de dados específico. Por isso, esse objeto deve conter informações necessárias para que a conexão seja estabelecida, indicando o caminho do banco, usuário, senha, etc. Como mencionamos anteriormente, cada provedor possui um objeto Connection específico. As principais propriedades da classe Connection são Connection String, Database, Data Source e State. Assim finalizamos esta aula, lembrando que esta apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!